Olá, pessoal. Então, vamos continuar na nossa disciplina de administração rural. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito importante e que é relativamente simples de ser entendida, mas a gente precisa passar por ela e entender conceitualmente. E aí, no final dessa aula, depois que nós concluirmos o raciocínio, eu vou deixar uma atividade prática para vocês exercitarem esses conceitos que nós vamos ver e para a gente fixar também a forma que a gente trabalha com o fluxo de caixa numa situação real, em uma propriedade rural, tá? Então, o tema de hoje é fluxo de caixa, tá? Na disciplina de administração rural. Então, nós vamos seguir esse roteiro que vamos falar primeiro o que é o fluxo de caixa, quais as principais funcionalidades de um fluxo de caixa, qual a importância de se realizar esse fluxo de caixa e quais são os principais componentes para se construir um fluxo de caixa coerente, tá? Então vamos lá. O próprio nome já diz, fluxo de caixa. Então vamos imaginar que nós tenhamos uma caixa, tá? Uma caixa, e nessa caixa nós temos um fluxo de dinheiro, tá? Podemos receber dinheiro nessa caixa, que seriam as entradas, vamos chamar de I aqui, com o sinalzinho de mais, ou podemos ter as saídas dessa caixa, tá? Com o sinalzinho de menos aqui. Então, o nosso nível de dinheiro que vai estar presente nessa caixa, que pode ser um nível um pouco maior ou um pouco menor, tá? Esse nível de dinheiro, ele vai depender de dois fluxos, do fluxo de entrada e do fluxo de saída, tá? Então, o caixa, ele aumenta quando eu tenho mais entradas e o caixa diminui, né, quando eu tenho mais saídas. O caixa também pode aumentar se as entradas, ou, logicamente, né, se o caixa aumenta se as entradas forem maiores do que as saídas, e o caixa diminui se as saídas forem maiores que as entradas. Então, é como imaginar que o produtor tem lá a sua caixinha, né, sua caixinha de sapato, sua caixinha de madeira lá na sua propriedade rural. Tudo que ele precisa comprar, ele tira dinheiro dessa caixinha, vai no mercado e compra, paga os seus funcionários, seus fornecedores, tirando o dinheiro dessa caixinha. E aí ele vende o seu produto agropecuário e aí ele tem então as entradas nessa caixinha, tá? Então essa caixinha, ela serve para monitorar o fluxo de dinheiro que existe nessa propriedade, tá? É importante a gente falar aqui que nós não estamos falando de custo de produção, não estamos falando de avaliação econômica. Nós estamos tratando de uma das principais ferramentas que nos possibilita fazer muitas coisas. Dentre elas, a partir de um fluxo de caixa, a gente pode extrair informações para calcular custo de produção, pode extrair informações para fazer uma análise de viabilidade, pode extrair informações para fazer um balancete de pagamentos. Tá? Então, assim, o fluxo de caixa é uma ferramenta básica, uma ferramenta mãe que deve estar presente em todas as empresas, não só em empresas agropecuárias, como é o nosso caso, tá? Mas ela é a origem de toda a fonte de dados que uma fazenda financeira, né, que uma fazenda precisa, né, ou é uma das principais fontes que uma fazenda precisa para poder implementar os seus controles gerenciais e principalmente seus controles financeiros e econômicos, tá? Então, basicamente, o que é o fluxo de caixa, que nós estamos respondendo isso daqui, é uma ferramenta em que o produtor monitora os fluxos de entrada e os fluxos de saída de dinheiro da sua atividade, da sua empresa, da sua fazenda. Tá? Quais são, formalmente, nós podemos identificar pelo menos duas principais funções para um fluxo de caixa. Tá? A primeira delas é isso que eu acabei de falar, que ela pode ser utilizada para monitorar tudo que é entrada e saída de dinheiro, tá? Essa é a principal função. E, geralmente, esse registro de entradas e saídas de dinheiro, ele é feito com base no que já aconteceu, tá? Tipo assim, o produtor
pagou uma conta, ele registra no fluxo de caixa o pagamento dessa conta, ou seja, ele registra um ato, né, um desembolso de dinheiro que aconteceu no passado, certo? Na hora que ele vende um animal, na hora que ele vende um produto agropecuário, ele vai registrar também no seu fluxo de caixa essa saída de dinheiro. Então, também uma coisa que aconteceu no passado. Tá? Então, esse tipo de fluxo de caixa, né, que a gente registra coisas do passado, a gente pode chamar ele de fluxo de caixa de monitoramento. Tá? Então, vamos colocar aqui, registra informações do passado. Tá? Mas o fluxo de caixa ele pode ser útil para uma outra funcionalidade, né? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em um outro tipo de avaliação, que é avaliação de viabilidade de investimentos, tá? Aí, o nosso fluxo de caixa, ele vai registrar informações futuras, ou seja, estimadas para um período de tempo específico no futuro, tá? Então, esse tipo de fluxo de caixa que a gente utiliza para fazer a análise de viabilidade de investimento, nós vamos estimar quanto vai ser a nossa produção, quanto que vai ser as nossas vendas, né, consequentemente, quanto que vai ser a nossa despesa para fazer aquela produção, né, todas as despesas que eu vou ter de insumo, fertilizantes, mão de obra, energia, etc. Só que eu vou estimar isso para períodos futuros, tá? Então, hoje nós vamos nos atentar para esse tipo de fluxo de caixa aqui, que é o fluxo de caixa de monitoramento, tá? Que a gente só quer ter nesse momento agora informações sobre se o produtor está tendo um aumento ou uma diminuição do seu saldo acumulado ou do seu saldo por período da sua atividade. Essa outra parte aqui, de avaliação de viabilidade de investimentos, entra uma outra seara de conhecimento, que é a análise de projetos, de viabilidade de projetos. Então, a maioria dos projetos, eles podem ser avaliados por meio dos indicadores provenientes de um fluxo de caixa, tá? Só para citar, eu vou falar aqui, a gente tem o famoso VPL, a relação benefício-custo, tá? A taxa interna de retorno do capital ou o tempo de retorno do capital, tá? Só que nós não vamos nos preocupar com isso aqui agora, tá? Isso aqui é tópico para uma outra disciplina, para uma outra aula, tá? O que nós queremos hoje é entender exatamente como funciona e exercitar, tá? Um fluxo de caixa de monitoramento para saber se o produtor está fazendo caixa ou está diminuindo o seu caixa. Tranquilo? Eu já falei um pouco sobre qual é a importância, então, de se realizar o fluxo de caixa. Principalmente, esse fluxo de caixa de monitoramento, ele é importante para saber se a atividade está sendo não eficiente do ponto de vista econômico ou zootécnico, mas para saber se ela está gerando recursos e se esses recursos podem ser utilizados de alguma forma para reinvestimento, né? Então, assim, e além disso, né, essas informações que foram registradas ou que serão registradas aí em algum momento, elas vão ser importantes, né, para depois nós gerarmos, por exemplo, informações sobre avaliação econômica,
tá? Que é um outro tipo de análise, mas que pode buscar as informações que estão no caixa para poder fazer a sua classificação e a sua ponderação e adicionar outras informações para gerar uma avaliação econômica de lucro, prejuízo, tá? Então, notem que na análise de fluxo de caixa, eu não estou falando de lucro, não estou falando de prejuízo, não estou falando de taxa de retorno, não estou falando de nenhum indicador muito específico. Eu estou falando de uma ferramenta que vai monitorar o fluxo de dinheiro dentro da propriedade. Tranquilo? Como que o produtor pode fazer isso, né? Ele pode simplesmente pegar um caderninho e anotar tudo o que acontece no dia a dia. Então ele vai lá com seu caderninho e ele registra que ele comprou fertilizantes, ele vai lá, registra que ele pagou a casa agropecuária, que ele pagou uma parcela de um financiamento, ele registra que ele vendeu um animal, registra que ele vendeu sacos de soja, registra a quantidade, os preços e os valores totais. Tá? E ele vai monitorar isso constantemente ou com alguma periodicidade. Tá? Então, não necessariamente o fluxo de caixa exige que a gente tenha alguma ferramenta muito sofisticada para fazer isso. Tá? O zootecnista, por exemplo, que vai numa propriedade, ele precisa de informações, ele precisa de dados. Tá? E aí, essas informações muitas vezes não estão em lugar nenhum, só estão na cabeça do produtor. Né? E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz para conseguir coletar essas informações é instituir, né, ou é recomendar para o produtor que ele anote tudo. Né? E aí ele vai anotar tudo relativo a essa parte financeira, né? O que é muito simples de se fazer. Né? Eventualmente, o produtor ele pode, se ele não quiser anotar, porque pô, andar com um caderninho e uma caneta no bolso, às vezes o cara não tem tempo, às vezes na correria do dia a dia ele não anota e fica para deixar para de noite. Né? Então, uma das soluções, por exemplo, é o produtor, tudo que ele pagar, tudo que ele receber, ele tem um recibo. Né? Então, ele pagou alguma coisa na cidade, comprou um combustível que for para o veículo ou para o trator, ele pega a notinha e coloca isso numa pasta. Tá? Agora, tem que lembrar de pegar a notinha, né? Pegar a notinha e colocar na pasta, se de repente escrever algum comentário na notinha para dizer sobre o que foi aquela despesa, né? Na hora de vender, faz um recibo simples, né? E aí fica com o canhoto daquele recibo, né? De que a pessoa pagou e chega no final do dia, coloca no bolso, coloca no final do dia naquela pastinha ali. E todo dia o produtor vai fazer isso, né? Porque aí o zootecnista, né, quando chegar na propriedade, ele pode pegar a pasta do produtor e alimentar o fluxo de caixa para monitorar as receitas e despesas desse produtor. Tá? Então, essa é uma das soluções, porque a experiência prática nos diz que é difícil convencer o produtor de fazer anotação, né? Não é uma coisa tão fácil. Então, é importante que a gente dê essa alternativa para ele. Ah, tudo bem, o senhor não quer anotar, mas pelo menos dê alguma forma de registrar tudo que está entrando, tudo que está saindo de dinheiro, para a gente poder evoluir nos indicadores econômicos e financeiros de viabilidade futuramente, tá? Então, é nesse sentido que é muito importante, né, se realizar um fluxo de caixa, tá? Ah, muito bem. Dito isso, a gente pode então agora. Bom, eu falei que isso pode ser feito no papel de pão, um caderninho com a caneta, né? Mas existem ferramentas no mercado aí, se você der um Google aí, você vai achar um monte de ferramentas de monitoramento de fluxo de caixa. Inclusive, vocês podem fazer isso aí como atividade recreativa, né? E instrutiva, buscar ferramentas na internet que façam fluxo de caixa. Vocês vão ver que tem das mais simples, e não necessariamente só para fazenda, tá? Para qualquer coisa, até para a vida pessoal de vocês. Vocês vão ver que existe desde as ferramentas mais simples, de alguma coisa web, alguma coisa no celular, até coisas bastante sofisticadas que fazem integração com contabilidade, que fazem integração com avaliação de custo, viabilidade de projeto. E aí, o que eu quero focar aqui é aprender o básico, tá? Para que serve e quais são os principais
componentes desse fluxo de caixa, tá? Já vou adiantar que eu não vou dar nenhuma estrutura nessa aula aqui gravada para vocês de como fazer o fluxo de caixa, tá? Por quê? Porque nós já vimos na nossa disciplina várias ferramentas, né? Várias funcionalidades, por exemplo, que o Excel tem e que nos permite construir bem facilmente um fluxo de caixa, e eu vou deixar isso daí como tarefa para vocês, tá? Mas para poder encaminhar a coisa, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão prestar atenção em quais são os principais componentes de um fluxo de caixa. Eu vou falar aqui agora que eu já comecei a fazer, né? E a gente vai tentar construir a ideia do fluxo de caixa e vocês vão tentar praticar isso, primeiro de maneira sem eu dar a resposta, ou sem eu falar para vocês como deve ser feito, vocês vão fazer uma tentativa sobre isso. E na próxima aula nós vamos então fazer um tira-dúvidas e verificar o que vocês fizeram, ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram. E eu vou fazer uma proposta de fluxo de caixa, por exemplo, no Excel, que é a ferramenta que eu acho que é a mais importante, a mais adequada para a gente fazer isso, tá? A gente poderia fazer no caderno? Sim, né? Mas a gente já treinou o Excel, a gente está craque nisso já, né? Então vamos tentar fazer aí com o Excel, tá? Então vamos lá. Vamos ver quais são os principais componentes, tá, do fluxo de caixa, tá? E como eles devem ser registrados, tá? Primeira coisa, periodicidade, tá? Pode ser mensal. Vamos começar então. Pode ser diário, mensal. Então seria diário, semanal. Aí sim, mensal, semestral, anual, ou até mesmo safra, etc. Tá? Mas é importante que a gente registre, tá, os dias, né, em que aconteceram vou colocar assim, receitas ou despesas. Tá? É importante que a gente registre isso daí. Tá? Então, um dos principais elementos, já falei aqui então, um dos principais elementos é registrar os dias em que aconteceram as receitas e as despesas. Quando eu falo de periodicidade, eu estou falando de quanto em quanto tempo eu vou fechar o saldo de caixa. Né? Então, eu posso fazer o fechamento diário, eu posso fazer um fechamento semanal, posso fazer um fechamento mensal, semestral ou anual. Tá? Ou seja, eu posso ver o que aconteceu de receita e despesa e fazer o saldo naquele dia, receita e despesa daquela semana e assim por diante. Acho que ficou claro isso, né? Então, por isso que é importante eu registrar os dias em que aconteceram as receitas ou as despesas para eu poder fazer esse fechamento com base nas datas corretas. Tranquilo? Então, e aí, como a gente já está falando, né? O próximo elemento são as entradas. E as entradas são o quê? Vendas de produtos. Tá? Vendas de produtos. Ideal que nós registremos o quê? Quantidade, preço e total, né? Então, é como se... Vou dar um exemplo aqui de uma entrada. Eu, no dia 1º de 10 de 2023, eu vendi venda de animais. E aí, eu vendi 10 animais, 10 cabeças por, vou botar, sei lá, 10 cabeças por R$ 1.000. Então, eu vou ter R$ 10.000. Então, naquele dia, eu registrei uma entrada
né, nessa data, o que foi vendido, a quantidade, o preço que eu vendi e o total que eu faturei nesse dia, tá? E assim por diante. No dia 2 eu vendi mais animais, etc. Tá? Então, as entradas, elas constituem as receitas, né? Então, entradas, a gente pode falar que entradas é igual a receitas. É sinônimo, né? Tá? Não confunda isso aqui de forma alguma com lucro, né? Que não tem nada a ver com lucro ainda, está só registrando. Então, entradas seriam as receitas e que fazem nosso caixa aumentar, como a gente já falou anteriormente, tá? E depois a gente tem as saídas, né? Então, da mesma forma como eu coloquei aqui, vou só puxar para cima. Ops, ixi, ficou ruim. Eu queria fazer isso aqui. Isso. Que as saídas. Oh, elas são sinônimos. Ela é sinônimo de despesas. Tá? Então, as saídas, elas constituem-se de compras barra, né? Desembolso de dinheiro, né? E da mesma forma, nós vamos monitorar nessas saídas quantidade, preço e total, né? Por dia também. Então, nesse dia, no mesmo dia, no dia 1/10/2023, eu também tive uma despesa, né? Então, por exemplo, eu fiz a compra de um combustível, tá? O que eu fiz dessa compra de combustível? Eu comprei 100 litros, 100 litros de diesel, por exemplo, por R$ 6 o litro. Então, eu gastei R$ 600. Tranquilo? E aí, eu vou registrar isso nesse dia. Deixa eu esticar um pouquinho para ficar na mesma linha. Pronto. Então, nessa saída, eu tive uma saída. E então, nesse dia, agora deu uma travadinha aqui, só um pouquinho. Eu estou pelejando aqui, meu digitador aqui sumiu da tela. Só um pouquinho, já vou ajeitar isso aqui. Pronto, acho que agora voltou. Beleza, R$ 600. Então, nesse dia, no dia 1, eu faturei, né, tive uma venda de 10 mil, uma saída de R$ 600. E aí está pronto, então, para calcular o próximo indicador, que é o quê? O saldo do período. Nesse caso aqui, o saldo do dia. Tá? Então, nesse dia, deixa eu pensar aqui. Sim, pode ser o saldo do dia, que é entradas menos saídas. Né? E qual foi, então, o saldo do dia 1/2/2023? Foi 10 mil menos os R$ 600. Deu os R$ 9.400 nesse dia. Beleza? Aí, deixa eu melhorar aqui, então. Deixa eu
vamos fechar aqui a contabilidade, vamos fechar o caixa desse dia, né? Então, tá? Então, nesse dia, eu tive um fluxo de caixa, um saldo desse caixa em R$ 9.400. A minha caixinha aumentou em R$ 9.400, sabendo que foi a partir de 10.000 de entrada e 600 de saída, tá? Vamos fazer a mesma coisa agora. Vamos supor que aconteceu agora outro dia, tá? Foi aqui no dia, tá, no dia 3, dia 2 do 10 de 2023, eu vendi mais 5 cabeças por R$ 1.000, né? Então, foi mais R$ 5.000 de entrada, tá? Então, só para anotar aqui, ó, entrada positivo e saída negativo. Saída negativo, por enquanto só esse. E aí, no dia 2 de novo, só copiei a link para facilitar, no dia 2 do 10 de 2023, eu comprei agora fertilizantes. Não, vamos botar uma coisa mais barata aqui. Eu comprei, paguei energia. Energia da fazenda, tá? E aí, pô, energia em quilowatts, né? Não vou ficar anotando a quantidade de quilowatts. Se eu fosse muito detalhista, até poderia colocar quilowatts, mas nesse dia eu paguei a conta de energia, que foi, por exemplo, R$ 500, tá? R$ 500, quantidade 1. Então, nesse caso aqui, eu não preciso nem colocar a quantidade, né? Mas foi uma vez, uma conta, né? Uma conta, uma mensalidade de R$ 500. Então, meu saldo acumulado ficou, meu saldo desse dia aqui, né? Vamos calcular o saldo do dia. Saldo do dia 2 de 2 de 2023 foi 5.000 menos 500, foi R$ 4.500. Tá? Então, eu tenho um segundo saldo aqui, R$ 4.500. Beleza? Agora, a gente tem um outro elemento importante, tá? Então, nesse outro dia aqui, ó, segundo dia, eu tenho. Então, vamos supor que essa semana teve 2 dias, dia 1º, dia 2, tá? E no restante da semana eu não gastei mais nada, né? Ou no restante do mês, né? Uma hipótese aqui, mas vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular o que a gente chama agora de saldo acumulado, tá? É o saldo do dia, do período anterior menos o saldo atual. Tá? Então, eu quero saber qual que é o saldo acumulado desse mês, ou seja, do dia 1 até o dia 2, porque esse mês só teve 2 dias por enquanto. Então, o saldo acumulado vai ser igual a 9.400 menos mais 4.500, R$ 13.900. Então, notem que aqui eu tenho mais um elemento importante, que é o saldo acumulado. E cada vez que passa o tempo, o saldo do dia muda, o saldo de cada dia vai se modificando, né? Eu vou gerando novos saldos, sejam eles positivos ou não, e o saldo acumulado vai se modificando. Tá? Então, vamos supor, eu vou dar mais um último exemplo aqui. Então, aqui nesse dia, depois de 2 dias, eu acumulei
um saldo acumulado, né? Eu tive um saldo acumulado de 13.900, tá? Aí vamos supor, mais um dia só aqui, tá? Então, eu vou copiar aqui, só mais uma despesa, tá? E aí vamos supor que aqui eu esteja no dia 3/10, tá? E aí eu tive uma despesa aqui que foi ah, material de reforma do mangueiro. E aí vamos supor que eu tive que pagar uma conta lá, foi pesada, foi de 15 mil reais, tá? Estava devendo lá na casa. No dia que eu paguei a casa de material de construção, madeira, cimento, ferro, tive que pagar 15 mil reais, tá? Então, eu só tive uma despesa no dia 3, tá? E aí, qual que é o saldo acumulado até o dia 3? Então, eu vou calcular novamente o saldo acumulado aqui. Então, o meu saldo acumulado agora vai ser os meus 13.900. Vou tirar aqui só para ele fazer a conta sozinho. 13.900 menos 15 mil. 1.100. E aí, notem aqui que é 1.100 negativo, tá? Então, o que que é isso aqui? Então, o saldo, ó, esse primeiro saldo acumulado que eu tive aqui, até o dia 2 estava em 13.900. Só que depois que eu realizei essa despesa de 15 mil, o meu saldo acumulado ficou negativo, certo? Então, não tem problema. O saldo acumulado ele pode ser tanto positivo quanto negativo. E o saldo de cada dia também vai ser positivo ou negativo. Por exemplo, esse saldo aqui foi de 15 mil reais saindo dinheiro. Então, é negativo. Igual eu falei aqui, ó, saída é sempre um valor negativo e entrada sempre um valor positivo. Então, tem o saldo acumulado até o dia 3/10/2023 de menos R$ 1.100, tá? E aí depois o mês vai acontecendo e a gente pode fazer o saldo acumulado no final do mês. Ou a gente pode fazer o saldo acumulado no final do semestre. Então vai depender de qual é a periodicidade que eu estou fazendo a soma do meu saldo acumulado. Registrando, né, dia a dia, monitorando todos os dias, fechando por dia, mas também fechando por semana ou fechando por mês o saldo acumulado, tá? Na prática, pessoal, eu acho que é muito coerente a gente trabalhar com saldo mensal, tá? Então, o produtor vai registrando ao longo dos dias, durante os 30 dias do mês, todas as suas receitas, todas as suas despesas. No final, ele soma tudo e vê quanto que ficou de saldo acumulado, tá? Então, se nós fôssemos criar uma tabela, digamos assim, né, para monitorar o fluxo de caixa, ela teria que ter esses elementos: entradas, saídas, né? Entradas, saídas, saldo do período, saldo acumulado, tá? Uma outra coisa importante, tá? Notem que aqui eu estou colocando sempre um comentário, né? Tipo assim, energia da fazenda, tá? É um comentário sobre essa despesa, né? Então tem uma descrição ali do que é o item, né? Para o cara poder identificar quais são os itens mais pesados, né? Aqui, ó, eu coloquei um comentário: reforma do mangueiro da fazenda, tá? Então, compra de combustível, né? Eu especifiquei que foi diesel. Então, está subentendido que, por exemplo, é para caminhonete ou é para o trator, tá? Se tivesse sido gasolina, eu poderia pensar que é para o carro. Então, assim, o nível é importante. Toda receita e toda despesa, ela tem um comentário adicional sobre o que é ela, tá? Então, eu acho que em linhas gerais, esses são os elementos básicos, tá, que a gente precisa ter para monitorar, para fazer um fluxo de caixa de monitoramento, tá? Tem uma outra coisa importante aqui, tá?
Quando a gente vai colocar isso no Excel, é legal a gente colocar filtros, tá? Por data, tá? Filtros por categoria de receita, geralmente de despesa, tá? É, basicamente esses dois filtros, ou seja, filtrar por data, a gente pode criar filtro por data no Excel, a gente já viu como é que faz isso, né? E a gente pode criar filtro de categoria. Quando a gente pensa em filtro de categoria, eu estou querendo monitorar uma coisa importante aqui, tá? Porque lembra que eu falei que o fluxo de caixa ele pode servir lá na frente como algo, como fonte de dados para avaliação econômica? Então, em algum momento, a gente vai precisar classificar as despesas em despesas operacionais e despesas de investimento, tá? E aí, basicamente, é só eu indicar, né? Tipo assim, essa despesa aqui de reforma do mangueiro, vou colocar aqui um izinho na frente, que é para sinalizar que é investimento. Aí, essa aqui, ó, despesa, energia da fazenda, é operacional, eu vou colocar um ozinho na frente. Eu sei que venda de animais é receita, então não tem classificação. Compra de combustível é operacional. E depois eu posso aplicar um filtro, né, e saber todas as despesas que foram operacionais e todas que foram investimentos. Tá? Eu posso colocar quantas categorias eu quiser. Talvez se eu quiser, por exemplo, um bom exemplo, né? Eu tenho numa fazenda duas atividades, tá? E aí eu vou registrando dentro de um mesmo caderno, dentro de uma mesma planilha, né, para não dar muita confusão no começo, eu vou registrando tudo que é para bovinocultura e tudo que é para, sei lá, para soja, né? Ou tudo que é para bovinocultura, tudo que é para piscicultura, né? E na medida que eu vou registrando as despesas, eu vou colocando B de bovinocultura, S de soja ou de lavoura, L de lavoura, né? P da piscicultura, para eu poder depois saber se qual atividade está gerando mais caixa ou gerando menos caixa, tá? Essa é uma dica importante aqui. Mas basicamente porque a gente vai precisar depois, lá na frente de avaliação econômica, eu dizer se a despesa ela é operacional ou se ela é uma despesa de investimento, beleza? Acho que talvez seja claro para todo mundo a diferença entre despesa operacional. Vamos lá, despesa operacional e despesa de investimento. Tá? Qual que é a diferença entre elas? Tá? Escrevi algo fora do lugar aqui. Despesa operacional. E acontecem corriqueiramente, vamos botar assim, que acontecem corriqueiramente, né? Ou com uma certa periodicidade. As despesas operacionais, elas basicamente são compra de insumos, pagamento de mão de obra, combustível e energia, né? Etc. Né? Taxas, impostos e taxas, tá? E despesas de investimento, fica bem claro para vocês aqui, acontecem esporadicamente, tá? Não é tão correto dizer isso, que elas acontecem só esporadicamente, porque já vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, que é, por exemplo, compra de máquinas, constru, construções, tá? E etc. Tá? Isso não acontece todo mês ou não acontece todo dia, né? E elas constituem-se de coisas, elas vão gerar coisas, patrimônios dentro da fazenda que vão contribuir
para aquela fazenda durante muitos períodos, muitos ciclos produtivos, tá? Então, geralmente, as despesas operacionais são aquelas que vão acontecendo todo mês, todo dia, que se incorporam totalmente no produto, naquela safra, naquele ano, naquele período. E esses aqui acontecem esporadicamente. O produtor vai lá, compra um trator, compra um implemento, tá? E aí tem só um complicador aqui em dizer que é corriqueiro ou é esporádico, né? Mas é mais quando a gente pensa que as despesas de investimento são aquelas que aumentam o capital investido, né? É uma nova construção, um novo galpão, uma nova máquina que você está colocando ali dentro. Mas, por exemplo, o produtor, ele pode fazer uma despesa de investimento que seja, vamos colocar aqui, a compra de um trator. Vamos supor que ele gastou 500 mil na compra de um trator. Como é que eu vou lançar esses 500 mil reais no meu fluxo de caixa? Então, eu comprei o trator, sei lá, vou botar aqui no dia 5/10/2023. Eu comprei esse trator aqui nesse dia. Tá? E aí, como é que eu vou lançar essa compra desse trator no meu fluxo de caixa? Depende de como ele pagou esse trator. Eu sei que eu comprei, eu tirei, fui lá na agência, peguei o trator, o cara me entregou o trator na fazenda no dia 5/10, beleza? E ele me custou 500 mil. Só que como que eu vou pagar isso aqui, né? Vamos supor que eu pague esses 500 mil divididos, cadê meu sinal dividido? Dividido em 60 meses. Vou botar 62 meses. Ver se não sai uma dízimo aqui. Tá. Então, e aí eu sei então, ó, que a mensalidade não, o boleto é de 8.064,51. Então, no fluxo de caixa, eu lanço o boleto do trator, tá? Então, lançar no fluxo de caixa no dia que você pagar esse boleto, tá? Então, o boleto, eu comprei no dia 10, no 5/10, mas eu vou pagar ele só no dia 5/11/2023. Então, no dia 5/11, 2023, só para seguir o padrão ali, eu pagamento da prestação do trator, que foi 8 mil e foi o valor lá que eu coloquei. Tá? Então, nesse mês aí, mês 11, no mês que vem, no mês 11, por exemplo, eu vou lançar essa prestação. Tranquilo? E aí eu vou colocar uma indicação de que isso daqui é relativo a um investimento. Vou meu I aqui, um investimento. Tá? Não é uma despesa operacional. Apesar de eu pagar ela todos os meses, durante 62 meses, ser uma coisa corriqueira durante aquele período de 62 meses, porque ela vai ser recorrente, né? Ela não constitui uma despesa operacional, ela é um investimento e eu estou pagando as prestações dele, tá? Isso daqui é um ponto importante porque lá na frente isso vai ter diferença na hora de calcular na hora de fazer custo de produção, tá? Essa é uma das diferenças importantes para custo de produção, que no custo de produção, pessoal, esquece isso aqui, ó, tá? Custo de produção, esquece isso aqui, valor de prestação, tá? No custo de produção, só adiantando o serviço aqui, a gente vai calcular o que a gente chama de depreciação. Ops. Depreciação e
custo de oportunidade desse trator. A gente não vai se preocupar com prestação. No fluxo de caixa, tá? Mas isso aqui é assunto para outra aula, tá? No fluxo de caixa, nós estamos preocupados sim com o monitoramento da entrada e saída de dinheiro. Então, se saiu dinheiro para prestação, é isso que eu vou colocar na minha planilha. Tranquilo? Então, eu acho que com essas informações, pessoal, com esse conhecimento aqui do que é o fluxo de caixa, para que ele serve, e com base em todo o conhecimento acumulado que vocês têm aí das últimas aulas que nós trabalhamos no Excel, eu acho que vocês são capazes de fazer uma proposta de um fluxo de caixa para mim e vocês podem apresentar eles na nossa próxima aula que a gente vai combinar direitinho aqui, tá? Mas eu tenho uma situação real para vocês, né? Eu tenho as anotações de um produtor rural, caso real, eu fui lá nessa fazenda, eu peguei as anotações dele, ele me mandou isso em imagem, tá? Então eu tenho as anotações mensais de janeiro a dezembro. O ano não importa, tá? Mas eu tenho todas as anotações de janeiro a dezembro. E vocês vão, então, construir um fluxo de caixa mensal para essa propriedade, que é uma propriedade de gado de corte. Tá? Então, vocês vão ver os itens de receita e despesa aparecendo lá nessas imagens. São imagens, então vocês vão ter que digitar todas as informações no Excel e organizar isso para dividindo em entradas, saídas, saldo do mês, ops, e saldo acumulado. E classificar. E fazer me dizer qual mês está positivo, analisar os meses, e por último, cereja do bolo, fazer um gráfico do fluxo de caixa mensal. Essa vai ser a tarefa de vocês aí a respeito desse conhecimento de fluxo de caixa. Tranquilo? Vocês viram aqui que eu fui fazendo tudo por meio de texto, construindo raciocínio, não apresentei tabela nenhuma de propósito, porque eu quero que vocês pensem e usem todas as formulazinhas que a gente aprendeu lá no Excel para fazer variação, para fazer soma, para fazer, né, diferença, para classificar, enfim, quero que vocês usem a criatividade de vocês, usando as diferentes formas de vincular tabelas, ou tudo numa tabela só, gráfico de linhas, gráfico de barras. Vocês vão usar esse conhecimento para montar esse fluxo de caixa para esse produtor, para ajudar ele a visualizar se a fazenda dele está tendo mais ou menos dinheiro, em quais meses e quais itens são os mais importantes. Combinado? E aí eu vou deixar tudo no Moodle anotado para vocês, inclusive essas anotações aqui. Beleza? Boa sorte então, até a próxima.